Antes de você continuar esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve no canal, já deixa o seu curtir e vamos estudar Eclesiastes capítulo 4. Eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Nesses primeiros vídeos aqui do livro de Eclesiastes, eu sempre tenho trazido algo que você deve considerar na hora de interpretar esse livro. Mais uma vez vou fazer isso, tá? Aqui no capítulo 4, a gente pode chegar numa interpretação muito errada se a gente ignorar o contexto todo. Vamos ler o que está escrito ali nos versículos 2 e 3. Versículos 2 e 3 a gente lê o seguinte, ó. Por isso, eu louvei os que já morreram, e mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Lendo isso, a gente pode falar assim, olha, o pregador tá certo, o mundo é um lugar tão cheio de injustiças que é melhor ter morrido ou nem ter nascido. Olhando só para esse texto, talvez realmente a gente conclua isso. Galera, esse é um livro poético, esse é um livro onde o pregador vai chegando em conclusões conforme o livro se desenrola. Vamos ver o que esse mesmo autor falou lá no capítulo 9, nos versículos 4 e 5. Olha o que ele falou. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. O pregador ele vai construindo um argumento, ele vai construindo uma reflexão ao longo do livro. Então, muito cuidado para não interpretar o texto fora do contexto, principalmente no livro de Eclesiastes. A gente precisa meditar nesse livro todo, ler o livro todo, para depois começar a entender parte por parte desse livro. Então, de novo, só uma dica de interpretação do livro de Eclesiastes, não ignore o contexto, não ignore o restante da palavra, considere sempre o todo para que você faça uma interpretação cada vez mais correta desse livro. O versículo 1 já começa com um pregador aqui cansado, pessimista, né? Como ele está aqui no começo ainda do livro de Eclesiastes. O versículo 1 diz o seguinte: Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador. E a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Se a pessoa aqui, o pregador, né, tá chegando à conclusão na sua vida de que, olha, debaixo do sol, aqui enquanto vivemos essa vida, existem injustiças, existem pessoas opressoras ganhando, vencendo os oprimidos. E se dando bem no final de tudo, talvez nem estejam se dando mal aqui debaixo do sol. Olha, gente, é uma conclusão talvez cruel, um tanto quanto pessimista, quem sabe, mas é uma conclusão verdadeira. Eu não creio, minha opinião apenas, lembre-se disso, minha opinião apenas, mas eu não creio que nossa vida será uma vida de vitórias e conquistas, e nós seremos sempre vitoriosos, e nós vamos derrotar os nossos inimigos, e vamos... Não, eu creio que, como falei no vídeo anterior, há tempo para todas as coisas, há o tempo de chorar, há o tempo de, às vezes, até perder, né? Existem diversas passagens que vão falar sobre isso. Uma que resume bem tudo isso é João, capítulo 16, versículo 33. Palavras de Cristo, muito famosas. Cristo diz o seguinte: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está falando aqui, galera, é, olha, o mundo aqui debaixo do sol, as coisas são talvez um pouco injustas às vezes. Paulo foi apedrejado, Cristo foi crucificado. Vários dos outros apóstolos morreram como mártires. A vida, às vezes, aqui debaixo do sol, pode parecer um pouco injusta, pode parecer que mesmo aquele que é bom sofre pelo dia mal, sofre com o dia mal, assim como o injusto sofre com o dia mal. Mas Cristo nos diz, olha, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu, de novo, não creio que a nossa vida será uma vida de só vitórias.
nossa vida terá algumas derrotas, mas no final, aí sim, na eternidade, a nossa vitória vai vir com o nosso galardão, nós reinaremos com Cristo, nós seremos verdadeiramente vitoriosos pela eternidade. Agora, debaixo do sol, a conclusão do pregador talvez nem seja tão descabida, ela seja uma conclusão bem verdadeira. Alguns teólogos dizem que Eclesiastes, o livro de Eclesiastes é bom para quando você está muito feliz. Está muito feliz ali, está com um balão lá em cima, o livro de Eclesiastes vem, estoura uns balões e fala, olha, volta um pouco para a realidade, porque a vida debaixo do sol, ela não é tão fácil assim como talvez você esteja pensando. É o que alguns teólogos dizem, eu não vou nem concordar nem discordar aqui, mas acho bem interessante. O livro de Eclesiastes nos ajuda a colocar um pouco no trilho, na realidade, né? Um tapa na cara da realidade. A realidade vem e nos dá um leve tapa na cara falando, olha, a realidade não é tão simples como você imagina às vezes. É uma interpretação, galera. Estou só expondo aqui o que alguns teólogos nos dizem, vão nos ensinar. Mas é isso. O pregador aqui está concluindo que existe injustiça debaixo do sol. E isso acontece. Então, o que eu quero que você pegue dessa primeira parte é: seremos sim vitoriosos. Seremos vitoriosos na eternidade. Aqui na Terra teremos vitórias, muitas vitórias eu creio, mas algumas derrotas também. Não será uma vida só de vitórias, não será uma vida só de derrotas, será uma vida como a de qualquer outra pessoa enquanto estivermos debaixo do sol. E daí vem então o famoso texto dos versículos 9 a 12 do cordão de 3 dobras. Vou ler aqui com vocês. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Esse cordão de 3 dobras. Existe aí uma discussão teológica. Algumas pessoas acreditam que o cordão de 3 dobras, essa terceira dobra do cordão, é representada por Deus, ou pelo Espírito Santo, ou por Jesus. Outras pessoas acreditam que não, está falando de uma unidade com mais pessoas. Sinceramente, é uma discussão que existe, não vai influenciar tanto no grande ensinamento que a gente tem aqui, porque o ensinamento que a gente tem aqui, conectado com o resto da palavra, é ande em unidade, esteja com outras pessoas que compartilham a mesma fé, e aí sim o cordão de 3 dobras, ele se cria. A gente vai ler isso lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, mais um livro aí que a gente não sabe de quem é a autoria. Hebreus 10, 25, a gente lê o seguinte: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então o ensinamento que eu vejo ao longo da palavra, em Provérbios, em Eclesiastes, nos Evangelhos, é esse, né? Não ande sozinho, ande em unidade. Então, sim, aí o cordão de 3 dobras ele é tão mais difícil de se quebrar. Então a reflexão que eu faço é essa: nós devemos andar em unidade, andar em comunhão com as pessoas que compartilham da mesma fé. Você já sabe, essa é a minha opinião, a minha interpretação com aquilo que eu leio. Peço que você leia o capítulo 4 de Eclesiastes com calma, releia quantas vezes forem necessárias. Ore e medite em relação a isso, peça a orientação do Espírito Santo e depois que você também tiver suas conclusões, volta aqui nesse vídeo e deixa o seu comentário. Algumas pessoas estão fazendo isso com aquilo que elas estão entendendo desses capítulos e é tão mais rico quando isso acontece, porque a gente pode conversar e compartilhar esses entendimentos. Todo mundo ganha quando isso acontece. Eu espero sinceramente que você tenha gostado do vídeo. Espero sinceramente que o Espírito Santo fale muito com você nesse capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Deus abençoe a sua vida. Paz.